Cara, eu sempre gostei de estudar. Né? Isso muito desde jovem. escola? Desde escola. Mas eu nunca gostava de estudar a matéria da escola em si. Né? Então, assim, eu era muito pequeno, eu não lembrava exatamente de eu estudando em casa. Né? Mas eu gostava de prestar atenção nas aulas, eu gostava de matemática, eu gostava de exatas. E eu estudava em colégio público. Colégio do Estado, depois colégio público, mais federal. Ali sempre em Fortaleza? Fortaleza. Nasci e cresci em Fortaleza. E eu fiz uma das Olimpíadas de Matemática que o ensino público promove e tirei uma posição elevada lá na época. E um colégio elite da minha cidade me chamou. Com que idade isso? Quinta série. Tá certo. Fundamental. Quantos anos é isso? 10 anos. 10 anos. Então era por aí. 10, 11. Lá pelos 10, 11 anos. Aí me levaram, eu recebi uma bolsa de estudos no colégio de elite da minha cidade. Então, assim, a mensalidade da escola era a renda da minha família, por exemplo. Devia ser mais que a renda da minha família, provavelmente. Então, era uma escola de muito porte. E eu conheci uma coisa incrível, que era a biblioteca de uma escola rica. Né? E eu adorei aquilo. Então, assim, eu gostava muito de ler, desde muito jovem. Então, o colégio me chamou para que eu fosse um destaque acadêmico, para gerar, obviamente, alguma reputação a mais para a escola. Mas minhas notas começaram a diminuir muito porque eu pegava os livros da biblioteca, levava para a aula e ficava lendo escondido tudo. Assim. Então, eu lia muita literatura, adorava literatura. E fui saindo do caminho das exatas para o caminho da literatura na escola, né? Lendo durante as aulas. Então, era aula de química e eu estava querendo ler a Sidney Sheldon, sei lá, Agatha Christie, né? Essa galera toda. Né? E comecei a me interessar por outros materiais. Né? Conheci Richard Dawkins, né? O Deus no Delírio, esse negócio todo. Mas da onde vinha esse estímulo? Eu não sei. Só interno mesmo? Não era familiar, não era nada. Então ninguém na sua casa era... Meu pai era um homem simples, minha mãe uma mulher simples, nenhum deles tinha qualquer carreira acadêmica ou coisa parecida. Né? Meu pai trabalhava lá em escritório, auxiliar administrativo, em algum lugar. Minha mãe ficava em casa. Nenhum tio, nada assim que falava, cara, lê isso aqui. Como é que você foi descobrindo esses autores? Cara, eu me apaixonei por histórias. É isso, eu me apaixonei por histórias. Eu lembro quando eu lembro o primeiro livro que eu li na minha vida, assim, sem ser algum livro de criança, sei lá, que foi A Droga da Obediência. Pedro Bandeira, eu acho. E eu li e era uma história, aquilo me deixou alucinado. Era um livro infanto-juvenil. Você não consegue parar de ler, né? Não conseguia parar de ler. E eu comecei a me ficar, sabe, motivado por essas histórias para além da minha vida. Assim, era muito criativo, eram experiências e aventuras de pessoas e personagens. Meu pai sempre dizia, meu filho, você trabalha com o que você quiser, só não trabalhe com bicho gente. É mesmo? Ele falava... Eu fui ser pastor, né? Saiu um pouco do... Que desobediente. A droga era desobediente. Meio isso. Mas eu era fascinado por personagens, por pessoas, assim, né, no mundo das histórias. E eu comecei a ler muito nesse período, ler muito. Foi quando eu me converti, lá pelos 14 anos, eu acho que eu me converti em uma aula de literatura na escola. Como é que foi? O professor falando de poesia e tal. Eu comecei a ter contato com os parnasianos, com o pessoal falando de morte, de sofrimento, de dor. Né? Okay. E aquilo foi uma coisa que me tocou muito, assim, a certeza da morte. Eu lembro do professor dizendo que, olha, a gente vai estudar um imortal, porque é a sua poesia e tal. E aquilo me marcou, ele chamando aquele homem que morreu de imortal. Eu disse, ele não é imortal. Ele não é imortal. Ele nem sabia que seria lido. Ele morreu em miséria, de tuberculose, no quintal de uma casa. Ele não é imortal. A poesia dele está aqui, mas ele não é imortal. Né? Ele vai morrer. E se ele morreu e valeu escrever isso tudo, de que vale? Né? Prestou para quê? E aquilo me tocava muito. Se a vida acaba logo, se não existe nada para além daqui, sabe? E aí? De que vale? Se depois que tudo isso aqui passar, simplesmente vem uma inexistência absoluta e tudo que eu fiz não valeu de nada para mim, de fato. Então, a ideia de uma transcendência, a ideia de alguma coisa para além dessa vida começou a me tocar ali. Então, você estava na aula tendo esse conflito filosófico. Claramente, eu não era um bom aluno, mas eu era alguém interessado nesses assuntos. Sim. Cara, e foi esses conflitos do Iaguinho de 13 anos, sabe? Do Iaguinho de 14 anos, que começou a me levar à ideia de que eu preciso que exista Deus. Okay. E era isso. A ideia era, eu preciso que Deus exista. Para continuar vivendo. Para a vida fazer sentido para mim. Né? Eu lembro que eu tinha um amigo que escrevia poesia comigo e eu escrevia poesia juntos, as coisas dramáticas e depressivas cada vez mais. E então você era um adolescente melancólico? Era. Era um adolescente meio melancólico. Eu era meio dramatiquinho. Assim, era. Eu ouvia muita música pop francesa. Quase um emo, assim. Não chegava. Aí é demais. Aí tudo tem limite. Né? Eu fui mais pro rumo dos otakus, assim. Entendi. Os japoneses. Né? Entendi. Ninguém sofre como um japonês. O japonês sabe montar um sofrimento muito bem montado. Tá. Adoro anime por isso. E eu escrevi uma poesia com o meu amigo dizendo... E eu acho que essa poesia marca muito meu processo de conversão, sabe? Que eu escrevi e dediquei para ele a poesia. Né? Não sei se eu lembro, faz anos que eu não penso nela, mas dizia assim... Os poetas já nascem mortos.
assim como nós suas poesias. Mas quando umas dessas vidas vazias são preenchidas com o nosso suspiro, toda poética dá um giro e tudo nada contra a corrente. O poeta desce à sepultura, a poesia vive eternamente. Né? E isso é uma verdade sobre essa noção de imortalidade que o mundo diz, né? Ah, esse homem é um imortal, o que ele fez ficou para além dele. Cara, isso é uma imortalidade muito ruim, sabe? É uma imortalidade muito boba. Eu não quero essa imortalidade. Eu não quero simplesmente que o que eu fiz fique para além de mim. Porque vai ficar para pessoas que vão morrer também, sabe? E no fim das contas, a vida significa muito pouco. E é impossível viver coerentemente assim. É impossível levar isso a sério e viver assim, sabe? Se você vive como quem não vai deixar nenhuma consequência real no mundo, além de uma influência na vida de alguém, ó, um legado que eu deixei para alguém. Cara, isso é muito pouco. E é muito real que essa geração está buscando a imortalidade exatamente dessa forma, de forma muito clara, né? Por isso a gente tem uma cultura do desempenho, né? Porque talvez você converse com um jovem e tal, ele nem sabe colocar isso em palavras, mas é isso que está ali no interior dele, movendo ele. Se eu não tenho uma vida depois disso daqui, eu preciso pelo menos deixar uma obra. Né? E aí que os coaches estão navegando. Por quê? Porque há essa cultura do desempenho. Só que ela é massacrante. É massacrante. Porque é uma religião substituta, né? É uma religião substituta. Por isso é uma imortalidade substituta, né? É uma escatologia substituta. E se você tenta alcançar esse tipo de mortalidade imanente, intramundana, cara, você vai ter que se esforçar ao nível da redenção, ao nível de uma divindade. Para conseguir satisfazer o seu coração a esse nível. Não, e fora que há muitas coisas externas que estão em jogo, né? Então você pega um cara genial no futebol, tá a Copa do Mundo acontecendo, inclusive a Arábia Saudita. Nossos jovens da minha igreja estão felizes demais, gente. É mesmo. Nossa, alegria. A Copa começou hoje. Estava lendo aqui. Hoje acabou de perder a Argentina. A Argentina de 2-1 para a Arábia Saudita. Depois que proibiram o gol de mão, nunca mais a Argentina foi alguma coisa, né? Um abraço aos irmãos argentinos, com todo carinho. É só brincadeira. Só brincadeirinha, só para descontrair. Você pegar um jogador de futebol, cara, como depende de circunstâncias. Logicamente, o cara ser bom, treinar, mas tem que estar no lugar certo, na hora certa, não ter machucado. Então, se a sua é pura sorte, né? Essa imortalidade através do seu desempenho. E eu tenho a impressão que mesmo os gênios, os caras que deixaram algo assim muito relevante para nós, eu tenho a impressão que eles morrem num desgosto de tipo, não era o suficiente, não fiz. Sabe, a sua ótica da sua própria obra. E nunca será. Eu acho que Augusto dos Anjos foi o poeta brasileiro que melhor captou isso. Eu digo porque foi importante para mim mesmo assim, na minha vida. Ele tem uma poesia, ele é mais famoso pelo versos íntimos, né? Aquela cospe na boca que te beija, né? Esse negócio todo. Mas ele tem uma poesia dele, se chama Budismo Moderno, se não me engano, em que ele diz... Olha que triste. Ele diz, tome-lhe, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ele diz, um urubu pousou na minha sorte e também nas diatomáceas da lagoa. A criptógama cápsula se esbrou ao contato de bronca destra forte e dissolva-se, portanto, minha vida. Igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. E que o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, assim, ele é um imortal. Augusto dos Anjos é um imortal para a cultura secular, para o mundo. Nossa, escreveu os seus poemas. Mas ele tinha plena convicção que, diante de uma vida sem Deus, que era a visão que ele tinha de mundo, o que importa a mim que a bicharia roa meu coração depois da morte? Né? O que importa o que vai acontecer com o meu corpo? O que importa com o que vai acontecer com a minha obra? Porque eu não estou mais aqui, acabou. E isso era uma compreensão muito clara que eu tive. Assim. E acho que eu me aprofundei muito num tipo de depressão filosófica, digamos assim, na minha infância, na minha juventude. Que eu acho que não era uma depressão clínica, obviamente, mas era uma visão de mundo que me deixava muito deprimido, que eu só fui resolver com o Evangelho. Então... E aí, mas como é que foi esse encontro com o Evangelho? Eu tinha um amigo na minha rua que ele era um desviado da Assembleia de Deus. Ele era da Assembleia de Deus. Todas as ruas têm um desses. Tem, sempre tem. E ele era um cara um pouco mais velho e tal. E era muito estranho, porque assim, coisas de jovens, né? Ele teve algumas desilusões na vida dele e tal, e ficou chateado com Deus, mas acreditava piamente em Deus. Mas era brigado com Deus. Então ele não ia para a igreja, usava blusa de caveira, falava palavrão com Deus, vivia uma vida bem ímpia, mas não queria que os amigos fossem para o inferno com ele. Então ele pregava o evangelho para todo mundo, mas ele mesmo não cria. E ele começou a motivar a gente ao evangelho e à igreja. Então um desviado, falando palavrões e mandando Deus para aquele lugar. Que quer ir para o inferno sozinho. Que quer ir para o inferno, mas não queria que a gente fosse para o inferno também. Então ele levou a gente para a igreja.
E eu me converti na pregação daquele domingo. E eu já fui para a igreja com essa convicção. Eu estou indo para virar crente. Né? Mesmo? Foi. Eu estou indo para virar crente. Chegou a minha hora de me encontrar com Deus. Era uma coisa muito, muito séria, assim. Só que eu me converti sem saber que estava me convertendo, né? No fim do culto, o pastor perguntou: quem aqui quer Jesus? Eu achei que era tipo um eu, sabe? Uma coisa assim. Eu levantei a mão, assim, eu quero Jesus, né? Jesus eu quero. Aí levantei a mão, ele chamou a gente à frente. Aqui os nossos novos irmãos na fé, convertidos e tal. Eu lembro que eu estava em pé, assim, aos 14 anos e pensei: eita, eu virei crente. Mas eu queria realmente virar crente, então não foi um problema, né? Okay. Então assim, ok, tudo bem. Aí comecei a ir para a igreja ali, Iaguinho de 14 anos. Então, teve uma vez que eu levei um amigo para a igreja, e aí um pastor estava ministrando, fez o apelo, aí ele falou assim: quem aqui entre nós não é cristão? Assim, um amigo, você veio por causa de um amigo? Aí meu amigo levantou a mão. Aí o cara olhou para ele: vem aceitar Jesus. E ele, tipo, constrangido, não, vem aceitar Jesus. E aí ele levantou e foi, né? Tipo assim, 100 pessoas olhando, né? Ele levantou e foi, outros que levantaram a mão foram. Aí o pastor orou por ele. Aí ele chegou no final do culto e falou assim: cara, eu fiquei constrangido, tá? Não aceitei, não. E como um dedinho cruzado lá atrás, né? Cara, essa cultura do decisionismo é muito complicada, né? A gente acha que virar crente é levantar a mão e ir na frente. Sim, né? sim. E não é, né? É uma transformação espiritual que provém do agir de Deus, né? Sim. Pô, me converti ouvindo a poesia parnasiana na escola, né? E, claro, não foi a poesia que me converteu, sim, né? Mas sim, ela foi... Ela diagnosticou algo e... Isso. Por isso que é muito maravilhoso o que Deus faz, né? Deus usa muitos recursos à nossa volta para poder nos convencer da realidade da vida. Sem não é? dúvida. Eu só estava sendo confrontado com a realidade. A realidade é, essa vida não faz sentido se não houver Deus. Se não é uma cosmovisão... Se eu não tivesse que me pregasse o evangelho, Cristo, eu ia ficar só nessa depressão, só nessa tristeza. Sim. E talvez eu fosse me consolar em alguma outra coisa, eu fosse pra droga, sei lá, fosse pro sexo, fosse encontrar alguma filosofia que me deixasse mais para cima. Sim. E eu encontrei o evangelho como uma resposta de Deus.